Olá, boa tarde. Hoje é 5/11/2023 e eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para fazer uma mensagem para você com o tema Evangelho. Vejo Jesus Cristo falando, parte 168. Então vou ler para você o texto que está em Marcos 2, versículo 3. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixou o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então aqui esse versículo, essa passagem nos mostra e nos declara que aqueles quatro amigos daquele paralítico, eles fizeram algo bom. Eles ajudaram o paralítico. Eles, vendo o estado dele, queria que ele ficasse curado, liberto daquela situação e levou ele até Jesus, o paralítico. Então você deve fazer o mesmo. Se você puder ajudar algum amigo seu, ajude, alguma pessoa ajude. Aqui tem vários exemplos bons. A gente vê que os quatro homens pegaram o paralítico e levaram até Jesus. E eles não puderam se aproximar de Jesus, subiram em cima da casa onde Jesus estava, baixaram o paralítico ali pelo telhado, no buraco que fizeram. E chegou o paralítico até a presença de Jesus. E Jesus disse assim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Então você sabia que aqui tanto os quatro que levaram o paralítico, como o paralítico estava tendo fé em Jesus Cristo, estava crendo em Jesus Cristo e não se acomodaram. O que eles fizeram? Eles saíram da onde eles estavam e foram até Jesus. Creram que Jesus poderia curar, sarar, libertar eles. Então você tem que fazer o mesmo. Então, se você crê em Jesus Cristo e em Deus, a situação vai melhorar, a situação não vai ficar do mesmo jeito que você aparentemente está achando que vai ficar. Ou se você acha que vai ficar pior, não vai ficar pior, vai ficar melhor. Se você crê em Deus, em Jesus Cristo, se tiver fé em Deus, em Jesus Cristo, vai ficar melhor a sua situação. Vou ler do contexto do versículo 1 ao versículo 5. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então, quando Jesus chegou em Cafarnaum, tinha uma casa em Cafarnaum, Jesus, quando ele chegou na casa, as pessoas souberam que ele estava lá. Veja o que foi que as pessoas fizeram. E logo se ajuntaram tantos, então várias pessoas foram até Jesus, que nem ainda nos lugares junto às portas eles cabiam e anunciavam-lhe a palavra. Então eles foram para ouvir a palavra, serem curados, sarados, libertos, e foram para ver Jesus fazendo os milagres. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por quatro. Então o paralítico, aquele homem que não podia andar, queria ser curado, queria voltar a andar, e disse para os quatro: Ei, vocês podem me levar até o Senhor Jesus Cristo, aquele homem, aquele profeta de Deus, aquele homem de Deus. Ele está curando, sarando, libertando. Então eu creio que ele pode me curar, eu creio que ele pode fazer eu voltar a andar ou fazer eu andar. Então ele creu e os quatro também creram. Então vamos lá, então foram. Quando foram até Jesus, Jesus fez algo. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, então a multidão era tão grande que eles não conseguiam se aproximar. Eles se esforçaram. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriu o telhado onde estava. Então ele descobriu o telhado e, fazendo um buraco, abaixou o leito em que jazia o paralítico. Então eles se esforçaram, baixaram o paralítico até onde Jesus estava. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, através da sua fé, os seus pecados podem ser perdoados. Os seus pecados podem ser perdoados. Eu creio que nessa situação aqui, não só o do paralítico, mas os dos quatro também foram perdoados os pecados dele. E eles fizeram algo muito importante, muito bom. E como é que você vai até Jesus hoje? Através de você ler as Escrituras, você está indo até Jesus. Através de você orar a Deus em nome de Jesus Cristo. E através de você ir em uma igreja, congregar. Congregar é se reunir em um lugar para ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus e de Jesus Cristo. E receber orações. Desta maneira você conseguirá ser curado, liberto, transformado, abençoado, ou você consegue manter a sua libertação, ou você consegue manter o seu equilíbrio mental, psicológico e espiritual e o seu equilíbrio físico. E você vai conseguir vencer os ataques espirituais e os físicos também, em nome de Jesus Cristo. Então, a importância de se esforçar, de ir até Jesus, de se esforçar
E veja que os quatro homens, eles amaram o paralítico, fizeram algo importante, levaram o paralítico até Jesus. Então, ajude o próximo, faça algo por o seu próximo, que está ao seu alcance. Estava ao alcance dos quatro, pegar cada um na cama onde ele se deitava e levaram até Jesus. E Jesus gostou dessa ação, Jesus gosta da ação do bem e não da ação do mal.